apóstolo, falamos desta Sim. criança que foi encontrada, portanto, em local assim tão desagradável. Temos aqui a imagem e eu gostaria de fazer ver ao público, aqui, talvez alguém não teve acesso a este documento, e eu gostaria que o apóstolo entrasse, entrasse em mérito, não é? O Uhum. que é que leva, por exemplo, hipoteticamente, a esta mãe, não é? Fazer este gesto, digamos assim, tão desesperado. Vamos à imagem e depois o apóstolo, então, terá a palavra. Venha chorar mesmo. Venha chorar. Mulato. Venha chorar. Amado apóstolo, estas são as imagens, e caros amigos que estão em casa, como vocês puderam ver, esta senhora, mãe deste bebê, abandona esta criança, portanto, nesta vala, digamos assim, neste canal para o esgoto, não é? Das águas chuvosas e não só. Deixou-lhe embrulhado, como nós vimos, as imagens falam mais do que qualquer outra explicação. Apóstolo, o que é, hipoteticamente, o que é que poderia levar a esta mãe, a esta mulher, fazer o gesto que acabamos de ver? Portanto, não a senhora que estava lá, mas aquela que abandonou o filho. Ok. Primeiro, realmente é um assunto muito duro, uma questão muito difícil, porque existem muitos fatores envolvidos. Mas, primeiro, eu gostaria de parabenizar aquela moça que entrou na vala. Se bem reparamos, ela está descalça, está mal vestida, mas esqueceu de si para pegar aquela criança. Primeiro, eu gostaria de dizer que aquela moça acaba de fazer o que a Bíblia fala no livro de Salmos, que quando teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, te recolherei. E no livro de Isaías, a Bíblia está a dizer que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. E podemos ver a atitude de Deus naquela mulher. Mas, infelizmente, essas atitudes boas são consequência da atitude má da mãe. A mãe biológica teve uma má atitude. O que poderá levar uma mulher a fazer isso? Primeiro,
não diria que o primeiro fator seria financeiro, mas o primeiro fator seria acompanhamento familiar. Porque é bem possível que ela seja uma mãe que ninguém sabia que ela estava em estado de mãe, ou se soubessem, ou se as pessoas sabiam que ela estava em estado de mãe, ela é uma pessoa que vive muito longe daqueles arredores, e o pai, com certeza, rejeitou a criança, e por não ter ninguém, não por questões ainda financeiras, mas por não ter ninguém ao seu lado que pode lhe apoiar, que pode lhe ajudar, que lhe apoia moralmente e que lhe levanta e que lhe ergue, lhe dizendo que vem o que vier, assim como eu fui mãe para você, você poderá ser mãe para essa criança com meu apoio. Uhum. Então, aí vamos ver que começa a vir já o fator de fuga paternidade. Segundo, vem o fator de má preparação familiar. Quer dizer, essa mãe não foi preparada para ser mãe. Então, depois é que começa a vir os problemas sociais, a rejeição da própria família. Porque pode ser que ela seja uma mulher que foi empurrada na casa do marido e o marido a rejeitou e ela agora está sem direção. Por exemplo, faz já uns 6 ou há 2 anos, se não me engano, foram 10 ou 20, 6 ou 8 horas depois de eu ter passado numa pedonal, que uma moça jogou-se da pedonal, porque o marido disse, se não achares o menino, que é o meu filho, não voltas para casa. E o menino havia perdido. E quando a senhora morre, a criança apareceu. Então, muitas das vezes, é por não ter ninguém com quem a pessoa pode se abrir. Pode até ter pessoas com quem ela já tentou se abrir, mas que já não garantem confiança. Então, essa pessoa ficou sem direção, sem ajuda, sem ninguém. Depois vem o fator espiritual da coisa. O diabo não perde nenhuma oportunidade. Não perde nenhuma oportunidade sequer. Começa a vir influência, pensamentos negativos, de te dizerem que a vida é mesmo essa, ninguém vai querer te entender, é melhor você se livrar dessa criança o mais rápido possível. E aí vai uma salva de palmas para o pessoal que já quer que aborto se legalize. Aqui está a questão mesmo, não é? O tema de hoje, o pastor tocou já no assunto aqui polêmico. Um assunto polêmico e que faz parte sempre da ética e da moral. De facto, esta senhora, por mais do que hipoteticamente o que acabaste de nos florear aqui, ela ao menos teve a paciência de, digamos assim, de far crescer o feto, a criança, e deu à luz. E uma coisa que eu observei, mesmo se ela rejeita esta criança, ao menos ela deixou-lo num invólucro e colocou-lo num sítio tão desagradável. Se viesse uma chuva, era o fim daquela criança. Mas, em todo caso, no meu modo também de interpretar, tão pobre que é, eu penso que ela também deu uma oportunidade. Se alguém aparecer, pode salvar esta criança. Será? Não será? Bom, sim. E para dizer que hoje de madrugada, teria caído uma chuva enorme. Teria caído uma chuva enorme, só que não caiu nas regiões dessa vala. Então, eu vejo que essa é uma situação que não acontece só em Angola. Primeiro mesmo já, não acontece só em Angola. Essa é uma questão que acontece em toda parte do mundo. Mas também em toda parte do mundo tem sempre uma mulher que não consegue ter filhos. Então, vem aquela questão de que quem tem não quer o que tem, e quem não tem quer o que não tem. Pastor, apóstolo, sim, tem aqui sim. uma das nossas. Portanto, hoje quero fazer um pouco diferente, né? Tem aqui uma das nossas acompanhantes aqui, está a seguir e é assinante do Bem-Aja. Ela também traz uma hipótese, não é? Depressão pós-parto, não é? Depois do parto, poderia ser algum transtorno mental ou medo. Medo, o pastor já disse, o apóstolo já disse, talvez também houve medo. Portanto, existem esses casos depois do parto
Uhum. Muita mulher entra em depressão. Claro, Muita claro. mulher entra em depressão. É uma verdade. Agora, apóstolo, em termos próprio desses factos que as mulheres depois do parto entram em depressão, que mensagem podes deixar aos homens? Porque há muitos homens, até hoje, nós ainda temos esses tipos de homens que não conseguem interpretar estes momentos das nossas manas, das nossas irmãs, das nossas mulheres. Que mensagem podes deixar a estes homens? Ok. Primeiro, eu gostaria de dizer que a nossa vida com Deus é muito agitada e muito corrida. Praticamente, estou a falar um pouquinho de mim, nós temos pouco tempo, mas no último parto do meu, que a minha esposa deu à luz ao meu caçula, o querubim, eu tive de aprender a cozinhar. Hum. Yeah. Por quê? Porque eu comecei a ver que, até certo ponto, é bem possível que alguma coisa aconteça com qualquer mulher pós-parto. Ainda que não seja trauma, ainda que não seja depressão, mas alguma coisa acontece com toda mulher depois do parto. Então, ela vai precisar de 3 a 4 meses de restauração, dependentemente também como será o parto. Se for cesariana, pior ainda. Então, o homem, nesse momento, tem que desenvolver não só o papel do macho alfa. Agora, você tem que ser um pouquinho de tudo em casa. Você tem que ser um pouquinho mais flexível com a tua esposa. Você tem que ser um pouquinho mais ponderante com a tua esposa. E, sobretudo, você tem que ser mais amigo. Porque tem coisas que vão acontecendo, tem dores que vão vindo, que ela nem sequer vai saber explicar exatamente como está acontecendo e de onde está vindo. Só vai explicar que está a doer aqui, etc. Mas, então, quando ela se vê, ela vê que agora perdeu também a beleza, perdeu também, aumentou mais em quilos, agora tem que fazer algumas terapias, alguns acompanhamentos, e precisa também, pós-parto, precisa também, a medicação em si, muitas das vezes não é das melhores, então o homem tem de esticar um pouquinho do que ele é e que ele sabe. Então, é dentro dessa vertente que a depressão vai depender muito do parceiro que você tem. Por isso é muito importante, nossas irmãs estão a nos ouvir, é muito importante que você escolha casar com teu amigo. Porque pós-parto, você não vai precisar do teu homem, você vai precisar daquele amigo que te ama incondicionalmente, que vai estar lá para lavar os pés, que vai estar lá até, se possível, vou falar isso que é mesmo para causar polêmica, se possível, lavar até a tua roupa interior, mulher. Supor que a mulher teve um parto cesariana, né? E obrigatoriamente ela tem que ficar aqueles momentos deitados e etc. E não pode, e há mulheres que a ciência nos prova isso, tem uma bexiga pequena, e quando estão num lugar muito, como é que eu posso dizer, com ar-condicionado, com muito frio, então dificilmente conseguem controlar a urina, e muitas outras coisas acontecem. Então você, homem, vai ter que aprender a conhecer a parceira que você tem, que já não vai ser aquela moça sexy, já não vai ser aquela moça bonita, vai ser aquela moça sem o batom, vai ser aquela moça que... Mas você vai ter que lhe restaurar para ser de novo a moça que você sonhou. Então, é muito importante que os homens saibam que, se ela está depressiva, 30% você tem contribuição. Então, é necessário que você faça alguma coisa que não envolve passeio, não envolve ir assistir filme, não envolve fazer massagens e etc., mas envolve o teu ser. Você tem que ser aquilo que ela espera. Porque toda mulher, o que ela mais espera num homem, eu falo isso com clareza, sem medo de errar, ela espera que você lhe ame. Espera que você lhe ame. Se vais dar dinheiro, se não vais dar, espera que você lhe ame. O amor é a chave de muita coisa. Dinheiro vem depois, passeio vem depois, casa, mansões, discussões, sexo vem depois. Primeiro é o amor.